Olá, sou Philip Hallowell. Bem-vindo ao mundo do visagismo Philip Hallowell. Hoje nós vamos falar sobre Image ID. É uma nova coisa de que eu falo, não tenho falado sobre isso e muita gente, ou a maioria das pessoas, não sabe o que é Image ID. Mas Image ID é o fundamento, a base de todo o meu trabalho, é que fundamenta o visagismo Philip Hallowell. Na verdade, é uma fusão de conceitos de arte e ciência. E isso ocorreu, essa fusão, ao longo de mais de 35 anos, em que eu estava investigando o mundo, as coisas, e foi acontecendo totalmente por acaso. Não teve objetivo específico, foi simplesmente o resultado, a consequência de uma mente curiosa que investiga as coisas. E também eu tenho uma característica, eu sou muito associativo, eu tenho uma mente associativa. Eu associo as coisas, e eu sempre fiz isso. A minha mente é fragmentada, vamos ver, eu vejo as coisas por fragmentos, e eu tenho a tendência de juntar coisas que aparentemente não tem nada a ver uma coisa com a outra, mas aí eu vejo a relação e formo algo diferente. Isso é, na verdade, o segredo de ser criativo. É você pensar dessa maneira. E Image ID aconteceu a partir de uma primeira coisa. Quando eu estava em Londres, em 1970, que eu fui de volta para Londres, depois de estar na faculdade, e eu estava em busca do domínio do desenho e do desenhar. Eu estava entrando num processo de desenvolver a minha arte e eu precisava desenvolver o desenho. Nessa época, praticamente todos os artistas estavam fazendo uma arte abstrata e havia uma ideia de que o desenho não era importante. Só que o desenho é mais amplo do que simplesmente representar o mundo real que a gente vê. Desenho, na realidade, vem da palavra desígnio, e que significa que é saber como transformar um desígnio, uma intenção, numa imagem com harmonia estética. E aí, dessa palavra vem o design, e vem o de burro, todas as palavras relacionadas ao desenho contêm esse conceito básico. E essa era a coisa que me fascinava, eu não conseguia entender. E eu comecei a desenhava 10 horas por dia na busca desse domínio. Só que no meio do caminho eu encontrei o livro do Jung, o psicólogo Jung, que falava de símbolos arquetípicos. E aí que aconteceu a primeira associação. Símbolos arquetípicos são símbolos universais que todo mundo reconhece instintivamente e, na verdade, é um processo inconsciente. O Jung investigou isso ao longo da sua vida. Na verdade, ele investigou os arquétipos. Arquétipos são padrões que regem a vida das pessoas. Então, tem vários tipos de arquétipos. E dentro dos arquétipos tem os arquétipos que são signos, os símbolos visuais. E ele escreveu um livro chamado O Homem e Seus Símbolos, em que ele explica como é que funciona isso. Esses símbolos arquetípicos são a linguagem do inconsciente e também a linguagem dos sonhos. Então, quando você consegue fazer a leitura desses símbolos arquetípicos, você consegue ler o que é o significado de um sonho. E foi
principalmente para isso que o Jung desenvolveu essa teoria dos símbolos arquetípicos. Ele não estava pensando na arte, na verdade, apesar de ter percebido que esses símbolos estão em todas as culturas, porque além de psicólogo e de psicanalista, o Jung era um antropólogo. Ele estudava as culturas, estudava como que o homem se desenvolveu. Ele tinha um conhecimento extremamente vasto e multidisciplinar. E esses símbolos arquetípicos, ele percebeu que estão, por exemplo, no formato de o quadrado é sempre ou quase sempre a estrutura das cidades. O triângulo é o símbolo do perigo em todas as culturas. A cruz tem um significado em muitas culturas e usado da mesma maneira, por isso que são símbolos universais. Aí, quando eu vi isso, eu percebi que, na verdade, esses símbolos estão nas estruturas de todas as imagens, intencionalmente ou não, porque uma composição é formada é construída em cima de formas geométricas. Pode ser um quadrado, pode ser um círculo, pode ser um triângulo, ou pode ser uma mistura de duas ou três formas geométricas. E a gente usa isso, pelo menos até então, o que eu tinha visto, que a gente pensa mais esteticamente, o que vou fazer, como vou fazer. Quando eu conheci o trabalho do Jung, eu comecei a usar esses símbolos conscientemente com uma intenção. Então, passar a intenção do meu quadro, do meu assunto, já na estrutura da imagem. E isso foi tremendamente revolucionário para mim, e hoje eu vejo que ninguém tinha feito isso antes. Ninguém tinha pensado dessa forma em termos de símbolos arquetípicos, e eu acredito que ninguém depois. Até hoje não vi ninguém fazer essa associação. Eu vi que os renascentistas já usavam isso nos seus quadros, mas eles achavam que esses símbolos eram mais símbolos mágicos, que tinham influência mágica sobre as pessoas. E isso acontecia também na Idade Média. Por exemplo, se você for para Londres e entrar na Abadia de Westminster, e for onde ocorre a coroação da rainha ou do rei da Inglaterra, você vai ver no chão tem um desenho de um hexágono, porque o hexágono era considerado um símbolo místico que conduzia as forças espirituais. Então a ideia é que se colocava o trono em cima desse hexágono para trazer o poder espiritual, imbuir o rei ou a rainha com esse poder para que pudesse reger e pudesse governar com o poder espiritual também. Então, isso é um uso desses símbolos, mas aí conscientemente. Mas, geralmente, os artistas fazem isso intuitivamente, não racionalmente. E esse foi o primeiro passo da construção da Image ID. Eu não estava pensando em Image ID, eu não estava pensando em Visage, eu não estava pensando em nada disso. Eu só estava pensando na minha arte, de fazer quadros para mostrar isso e dar força para o meu quadro. Aí, mais tarde, eu vi que as linhas que
criam as formas, também são símbolos arquetípicos. Então, eu juntei essa ideia e também eu vi que as cores são. Então, na verdade, eu tenho como me expressar num quadro pelas linhas, formas e cores e não pelo assunto que eu estou representando. Como que isso funciona? Vamos dizer que eu estou olhando para uma paisagem. Quando eu olho a paisagem, minha experiência visual vai depender das linhas e das formas e das cores que eu vejo de acordo com o ângulo em que eu estou olhando para essa paisagem. Se eu vejo a linha do horizonte em linha reta, horizontal, eu sinto estabilidade. E se tudo está uma visão com linhas retas, o que eu vou sentir? Que essa paisagem é estável. Porém, se eu viro para a direita ou para a esquerda e eu vejo umas árvores que formam linhas verticais, que criam cores mais fortes, a luz e sombra mais densa, mais contrastante. E eu começo a ver não só linhas horizontais, mas verticais e talvez linhas curvas das folhagens, etc., eu já tenho uma experiência visual diferente, porque aquilo que eu estou vendo está expressando uma coisa nova, diferente do que se eu estou olhando reto. É a mesma paisagem que tem expressões diferentes. Se eu olho para a esquerda, pode ser que eu vejo linhas inclinadas, eu vejo outra coisa e a experiência é diferente. E isso me deu a compreensão que não é o que nós vemos que passa a impressão ou a expressão. É o como que nós estamos vendo aquilo ou como a imagem está representada. E cria uma nova expressão. Então, que uma imagem tem significa alguma coisa pelo que representa. Você olha para mim, você vê uma pessoa e que essa pessoa é um homem, então isso é que essa imagem representa um homem. Mas não é só isso que você vê. A minha imagem expressa alguma coisa e a maneira como estou sendo fotografado e como está sendo composto também expressa alguma coisa. Então eu posso, meu rosto é de linhas retas, expressa mais de força, determinação, estabilidade, etc. e tal. E por aí vai. Mas eu posso estar expressando outra coisa com o meu cabelo, ou com o meu bigode, ou com minha roupa, ou com óculos, que criam uma nova expressão. E esse foi o início do Image ID. Mas aí eu comecei a pensar no rosto. Que o rosto, uma imagem, é linha, forma e cor. Será que eu consigo fazer a leitura do rosto? E eu já tinha conhecido a teoria de temperamentos do Hipócrates, que ele fala que são 4 temperamentos que existem e que cada pessoa é uma composição única desses 4 temperamentos. Ninguém é uma coisa só. Então, tem pessoas que tem o colérico, que é de força, o sanguíneo, que é dinâmico, extrovertido, o melancólico, que é mais introvertido, pensativo, perfeccionista, e o fleumático, que é mais estável, pessoa mais ligada à terra e espiritual. E nós temos um pouco de cada, e cada pessoa é uma composição única desses 4 temperamentos. E eu comecei a fazer a leitura do rosto. Então, que as linhas de força estão ligadas ao colérico, que são linhas verticais.
As linhas dinâmicas, linhas inclinadas, são ligadas ao sanguíneo. As linhas curvas são ligadas ao melancólico e as linhas horizontais são ligadas ao fleumático. E eu comecei a experimentar isso com meus alunos, tentar ver, e eu vi que funcionava. E aí as coisas, eu comecei a praticar mais, olhar isso mais, e eu percebi que eu conseguia, na realidade eu percebi que partes diferentes do rosto expressavam coisas diferentes. Então, o rosto como um todo poderia indicar alguém colérica, por exemplo, mas a testa poderia indicar que a pessoa era melancólica. E isso deu mais riqueza nessa leitura. E por aí foi indo essa coisa que eu associei à primeira associação, que era a linguagem visual com os símbolos arquetípicos. Aí, depois disso, eu descobri o trabalho do Joseph Ledoux sobre o cérebro emocional. E ele fala no trabalho dele que ele descobriu que as emoções são criadas dentro do sistema límbico, vamos dizer, do cérebro límbico, e dentro desse cérebro límbico tem sistemas diferentes para processar cada tipo de emoção. O que ele fala? É que ele fala que tem gatilhos que são captados pela mente e que estimulam esses sistemas que depois mandam um sinal para uma área chamada amígdala, que joga químicas e hormônios para o corpo, que criam sensações físicas e que volta para o cérebro e cria a emoção. Quando volta para o cérebro, ele dispara também memórias associadas a essas emoções. Por isso que a experiência é individualizada. Então, por exemplo, ele fala do ratos e gatos. Os gatos, ele falou, são símbolos arquetípicos para o rato. E ele queria ver se um rato que estava criado dentro do laboratório, que nunca tinha visto um gato, tinha a mesma reação que um rato que vivia e convivia com gatos, quando encontrasse um gato, e que essa reação fosse igual ao que ele tinha registrado quando o rato sentisse medo. E ele viu que sim, eram iguais. E eu falo, uau! Então, o símbolo arquetípico pode provocar isso também. Então, será que não é um processo emocional e não racional que acontece, um processo que acontece quando a gente vê algo? E isso não explicaria por que, ao ver alguém, imediatamente falamos, não fui com a cara dela, ou esse cara é muito assim, antipático, e nem abriu a boca e você não sabe por que você acha isso. E realmente nós começamos a perceber, ao longo desses 15 anos, que é isso que acontece. Eu preciso de alguém que faça um trabalho realmente científico para sustentar essa teoria. Mas na prática eu estou vendo isso. E pessoas que trabalham na área de beleza, todo mundo diz que o comportamento das pessoas muda quando você muda a imagem. Então a pessoa fica mais solta, fica mais dura, etc. E isso sustenta essa teoria. Pode ser que eu esteja errado, mas está realmente sendo cada vez
mais comprovada essa teoria. E esse foi última peça que deu sustentação para todo o trabalho que eu fiz sobre visagismo. Além disso, tinha um monte de outras coisas que eu fui acumulando ao longo desses 35 anos. Eu investigo, por exemplo, antropologia, então o trabalho sobre muitos trabalhos em relação à antropologia também foram incorporados no meu método. Tem coisas que são da antroposofia. O método de fazer a consultoria foi derivada de métodos de questionamento, de estímulo que eu uso dentro do cursos de criatividade. E isso tudo, essa junção de conhecimentos, vamos dizer, uma sinosia, é que criou as bases para o visagismo. Inicialmente, eu achei que seria óbvio que houve todas essas associações. Mas aí eu percebi que as pessoas começaram a falar: o Jung criou o visagismo, ou tem uma outra, uma máxima, né, que é a forma segue a função, que é que é uma coisa que vem da arquitetura, que foi algo que o Louis Sullivan falou. E é uma das bases do visagismo. Então, foi o Sullivan que começou o visagismo. Ou até eu vi esse absurdo de alguém falar que foi Hipócrates, com o temperamentos, que iniciou o visagismo. Não é nenhum deles individuais. E eu não inventei nada disso aí, não criei nada, não descobri nada de temperamentos, etc, etc. O que eu fiz foi juntar essas coisas e criar uma coisa nova ao juntar conceitos de arte e de ciência. E isso é a fusão de arte e ciência que deu o Image ID, que sustenta o visagismo.